Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui, tentando trazer conteúdo sempre de qualidade para a gente refletir. E às vezes falta tempo, né, com trabalho, com vídeo de trabalho e tudo isso. Mas hoje vou pôr um caso interessante, a questão do X. E como o pessoal tem jogado a gente, de novo, que eu sempre falo aqui nos dois extremos. E fica quase assim, qual ditadura você quer? Por quê? Porque quando você analisa o fato, se você for pegar, vamos escolher um lado primeiro. O Alexandre de Moraes teve essa decisão que ele tem tomado, que tem sido criticada por criticar opositores. Teve a decisão de ligar com o Starlink e bloquear, que já foi dita que é no mínimo polêmica. E é complicado quando você tem um juiz do STF que toma uma decisão ilegal, que teoricamente é a pessoa que dita o que é legal ou não. Inclusive teve a questão da VPN, que ele queria bloquear VPN, que não vou entrar aqui, não é a ideia do vídeo, mas é uma ferramenta super importante com um monte de gente usa e super necessária. E ele queria bloquear tudo isso para evitar que o pessoal acessasse um site. É estupidez. Isso realmente é estupidez. Por outro lado, temos o Musk. Não sei se eu já falei mal aqui dele no vídeo, mas já falei várias vezes mal dele. Ele é um pequeno ditador no sentido por ideias. Já defendeu, inclusive, golpe de Estado uma vez que ele falou: nós vamos dar golpe em quem a gente quiser em relação ao assunto. E já colaborou com outras ditaduras, aceitou outras censuras para o X se manter em alguns países. Então, por que de repente no Brasil, e não estou defendendo as decisões do Alexandre de Moraes, por que no Brasil de repente não pode? Porque ele tem interesse no Bolsonaro. Então, e várias pessoas que estão falando a mesma coisa são pessoas que defenderam lá atrás a ditadura do Bolsonaro. Então, nenhum dos dois lados nesse caso presta. Você começa a ter um caso que é qual ditadura você quer, qual que é o lado. É como se fizesse uma analogia. Tem um grupo brigando e o grupo que se ajudar vai te matar na sequência. Então tem 5 caras tentando se empurrar num abismo. Você vai lá, você vai ajudar um a empurrar o outro, se livrou. Não, o próximo a ser tacado no abismo é você. Então a gente fica, quem tá fora desse sistema de novo, numa situação complicada. E a gente tá sendo cada vez mais empurrado para isso. Por quê? Porque toda vez que tem um embate desse, o pessoal fala: e agora? Que lado você vem? Você vai ficar aí parado? Eu vi gente, e vou chamar de idiota eles, falando de novo: a culpa é dos isentões. Porque não apoiaram a ditadura do Bolsonaro. Você acha que ia estar acontecendo o que se tivesse uma ditadura do Bolsonaro? A gente também ia poder falar livremente o que queria, ia estar tudo bem, de repente ia estar um monte de arco-íris também no céu. Não ia. Pelas próprias coisas que ele estava fazendo no governo dele. Pelas várias coisas, inclusive, que ele fez ou que ele se meteu em polêmica e tal. Então, assim, é o tipo de cara que se fosse ditador era perigoso. E se é que existe algum ditador que não seria perigoso, enfim. Mas, então a gente tá com dois lados e é aquela história. A de minha ditadura é boa, a do outro não pode. E é essa situação que a gente tá entrando. Então, várias decisões do Alexandre foram criticadas, já teve de outros períodos que o Alexandre de Moraes foi criticado. Teve recentemente a matéria que alguns defenderam, alguns criticaram dos ritos de investigação que não passaram pelo rito, porque supostamente, não supostamente, a alegação é que ele estava nos dois poderes, então ele não ia fazer para ele mesmo. Mas às vezes você fazer para você mesmo tem outras funções. Não entendo o judiciário, não vou dar papel disso, mas digo às vezes até nesse sentido administrativo ou alguma parte que daí eu posso fazer, que é justamente para deixar registrado, porque quando você já teve um caso que eu tive que fazer uma coisa para mim mesmo, não vale aqui entrar em detalhes, mas foi justamente para isso. Foi eu, Daniel, fazendo para eu, Daniel, da pessoa jurídica, e precisava justamente para deixar registrado. Enfim, nesse caso eu não sei, não vou opinar porque não sou advogado. Mas só comentando que você fazer coisa para você mesmo, pô, eu tive que fazer nas burocracias de ter uma empresa. E então ele já tá também sobre alvo de várias críticas. Só que daí você entra nesse negócio. E aí, é o Musk o salvador da pátria? Não é. Já teve várias polêmicas que ele se meteu, várias questões. Quem sabe, acho que eu nunca falei aqui um dia, a própria questão do Bitcoin da Tesla, que foi bem complicada. A própria questão do X, várias pessoas por restrições e coisas que ele falou no X, inclusive por esses acordos com outros países, creio que foi China, foi Turquia que teve acordo nesse sentido, falaram, ele vai onde ele tem interesse e defende a bandeira de liberdade de expressão. E de novo, gente falando em ditadura, falando que o Bolsonaro tinha que dar golpe, chega a ser hipócrita, na verdade hipócrita com certeza, chega a ser ridículo esse pessoal falando em liberdade de expressão.
E vou voltar a defender. O que a gente não pode fazer? Ir para esse meio. Porque qualquer lado que vencer, seja o Moraes, seja o Musk ou o Bolsonaro, enfim, qualquer um dos dois lados que vencer, a gente está ferrado, porque a gente é o próximo alvo. Então, enquanto os dois extremos estão brigando, eles estão puxando a gente. No momento em que terminar, agora a briga com você. Porque você não concorda com tudo comigo. Porque você tá brigando por liberdade, mas eu não tô brigando por liberdade. Eu tô brigando pela minha ditadura para fazer o que eu quiser. Então agora a briga vai ser com você. E é isso que eu sempre falo dos extremos que a gente tem que estar atento, que é o grande problema. E quando tem isso, eu vejo o pessoal se aliando, inclusive gente que eu sei que é neutra, neutra que eu diria, cadê, que não concorda nenhum dos dois, mas acaba tomando um partido ou fazendo alguma coisa, cara, a gente vai terminar nessa questão de novo. Igual a gente terminou colocando o Bolsonaro contra a Dilma, igual a gente terminou colocando o Lula de volta que tinha sido condenado contra o Bolsonaro. A gente vai ficar nesse ciclo. E cada vez que um deles entra, a gente fica mais forte. Eles ficam mais fortes, desculpa. Quer dizer, a situação fica mais forte. Até o momento que vai ter a ruptura. Até algum momento que um deles vai realmente, ou seja, aos poucos implantar uma ditadura, ou dar o golpe, e daí a gente tá ferrado. Então, volto a falar nisso, a gente tem eleições e seria meu apelo. Não podemos cair nessa ladainha de vamos escolher os dois lados. Não podemos escolher, vamos dizer assim, o que você quer. Morrer queimado ou morrer triturado. Não podemos cair nisso. Então, se você não concorda nenhum dos dois, não pode começar a falar, nossa, realmente o cara me levou, eu preciso ser a favor do Musk, eu preciso ser a favor do Moraes. Você não precisa. A gente não é obrigado a escolher por isso. Volto a repetir isso aqui em relação a essa questão. E, enfim, do pouco que eu vi, é exatamente isso. Quer dizer, o Musk que já fez concessão e o Moraes também tem sido criticado e tomou inclusive essa decisão de bloquear o Starlink, que, como eu comentei, um monte de jurista importante foi contra, falou que não seguiu o rito que deveria, o que realmente coloca a gente numa questão que, se eu pudesse dizer, que saiam os dois. Se fosse essa resposta, que saiam os dois. Escuta, Musk, você tem que indicar um representante legal no Brasil. Uma empresa não pode operar sem representante. E, cara, e você que está tomando essas decisões, Alexandre, sai do STF e vamos pôr alguém capacitado. Aliás, pelo jeito, podia ser um monte de gente do STF, né? Mas, enfim. É isso, pessoal. Faço de novo esse alerta. Espero que isso alguma hora veja, funcione e não seja alguma coisa que daqui a 10 anos o pessoal vai ver e falar: nossa, não é que esse maluco que ninguém via no YouTube, não sei o que, falou e ele estava certo, olha o que aconteceu. Aliás, só comentando, esse é um dos motivos que hoje em dia eu gravo e falo isso. Na época do. Esse é assunto para outro vídeo, mas na época eu falei, quando teve aqueles protestos lá dos centavos do ônibus, eu comentei: vai entrar algum idiota e a gente vai brigar porque a gente não tem sucessor. Hoje, pelo menos, eu tô gravando isso. Espero estar errado, mas se eu não estiver errado, essa briga vai terminar mal, ruim, porque um dos lados vai vencer e quando vencer vai caçar o outro. Enfim, até o próximo vídeo, pessoal.